E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma aula nossa para continuarmos o nosso estudo de aplicações de derivadas. Ainda e quase finalizando, interpretação e construção de gráficos, tá? Olha só, para a nossa nova fase e última, inclusive, da construção e interpretação de gráficos, vamos abordar as assíntotas. Já vimos momentos de crescimento da função, de decrescimento, de concavidade e agora veremos momentos de assíntotas. O que são assíntotas para um determinado gráfico de uma função? Dizemos que uma reta R é a assíntota do gráfico de uma função se e somente se a distância de um ponto qualquer de coordenadas x e f de x do gráfico dessa função, a reta, a distância de um ponto até a reta tende a ser zero, ou seja, tende a diminuir. O gráfico se aproxima muito da reta. Nesse caso, isso quando o ponto tender a infinito, ou mais infinito ou menos infinito, tanto faz, tá? Nesse caso aqui, eu tenho como assíntota a reta de equação x igual a zero, ou seja, o eixo y. Ao me aproximar de indo para o ponto aqui, as imagens do ponto indo para mais infinito, tá? Eu tenho a distância se tendendo, ó, esse gráfico aqui se aproxima muito do eixo y, da reta x igual a zero. Então, o eixo y ou a reta x igual a zero é uma assíntota. E nesse caso, eu tenho uma assíntota vertical, tá? Já nesse outro caso, eu tenho o gráfico da minha função se aproximando muito, né, aos pontos tenderem para o infinito, da reta y igual a 2, uma reta paralela ao eixo x, tá? Nesse caso, eu terei uma assíntota horizontal, ok? E também poderia ter uma situação como essa. E nesse caso, a minha função para os pontos tendendo ao infinito, considerando infinitos pontos, né? O meu gráfico se aproxima da reta de equação y igual a x. A primeira deve ser 3, mas poderia ser qualquer outra reta, tá? Que é qualquer reta no formato y igual a um ax mais b. Não necessariamente nesse formato, não necessariamente nesse formato. Podem ser assíntotas verticais, podem ser assíntotas horizontais, mas também podemos ter assíntotas oblíquas, tá? E vamos ver como encontrar cada tipo delas, beleza? É bem tranquilinho, bem bonitinho. São essas as três possibilidades de assíntotas, tá? Vamos lá. Então, meu povo, vamos primeiro aqui ver sobre as assíntotas verticais e as assíntotas horizontais. Depois vamos fazer um exemplo para cada uma delas. Se liga, quando é que eu vou ter assíntotas verticais? Eu terei elas, né? Elas são verticais. Verticais em relação a quem? Em relação ao eixo x, tá? Pensando no plano cartesiano. Elas têm um ângulo de inclinação em relação ao eixo x de 90 graus. Então, é um formato de reta x igual a 1a, x igual a 2, x igual a 1, x igual a menos 3. Dizemos que o gráfico de uma função f tem a assíntota vertical r de equação x igual a a, se somente se o limite da função, quando x tende a pela direita ou pela esquerda, der infinito, tá? Então, o que eu estou querendo dizer? Eu tenho uma função e eu tenho algo, faço o cálculo e verifico que um determinado momento aqui, por exemplo, em 2, isso será uma assíntota. Geralmente ocorre uma situação como essa, tá?
As assíntotas verticais, elas estão associadas com o domínio da função. São nos pontos onde a função, ocorrem nos pontos onde a função, ela não possui domínio, né? Tem uma restrição para a função, ok? Elas são super fáceis de serem encontradas, tá? Inclusive, pensando na ideia do limite, todas as vezes que eu me aproximo dessa assíntota, aqui nesse caso que eu estou esboçando, é a reta x igual a 2. Se eu me aproximo da reta x igual a 2 pelo desenho que eu estou pondo, a função está tendendo para onde? Para mais infinito. Aproximo para 2 pela esquerda. Pela esquerda, tá? Está indo para mais infinito. Aproximando para 2 pela direita, tá? O que é que eu tenho? A reta está indo para menos infinito. Então, ela é uma assíntota vertical. Para ser vertical, precisa me aproximar por ambos os lados? Não, tá? Eu só preciso saber como é que é a aproximação nessa assíntota, em um lado e no outro. E qual é a assíntota? A assíntota vertical, nesse exemplo aqui que eu estou dando, é a reta x igual a 2. Tudo bem? Uma função que tem muitas assíntotas verticais, que inclusive uma função pode ter várias assíntotas verticais. O gráfico de uma função. O gráfico de uma função que gera muitas assíntotas verticais é o gráfico da função f de x igual a tangente de x, ou a cotangente de x. Experimentem esboçá-la no GeoGebra, para quem não conhece, digitar. Você verá várias assíntotas verticais ocorrendo onde? Em π sobre 2 mais kπ, tá bom? Com k pertencente a z. Observem isso, que vocês verão infinitas assíntotas verticais. Um gráfico ele pode ter, o gráfico de uma função pode ter infinitas assíntotas verticais. Bom, quanto às assíntotas horizontais, horizontais em relação ao quê? Ao eixo x, ou seja, elas são paralelas ao eixo x, enquanto as verticais elas formam um ângulo de 90 graus em relação ao eixo x, as horizontais são paralelas ao eixo x. Então, dizemos que o gráfico de uma função f tem a assíntota horizontal r de equação y igual a 1k, enquanto o formato é perpendicular ao eixo x, que é paralela ao eixo y, é x igual a. Uma equação que é paralela ao eixo x é o formato y igual a 1k ou igual a 1b, tanto faz. Tá? Então, dizemos que essa equação ocorre se e somente se o limite da função, quando x for para mais infinito ou menos infinito, der esse valor k. Tá? É diferente da vertical. Se eu tiver uma situação, por exemplo, onde essa reta aqui igual a 3, para essa função qualquer que eu estiver desenhando, eu estou desenhando uma função que está aqui. Ela não ultrapassa essa reta 3. Está mal desenhado, mas enfim. Então, quando os meus valores de x tenderem para mais infinito, a função está tendendo a ser o quê? A ter que imagem? A ter imagem 3. Por isso, o limite da função, quando x vai para mais infinito, dá 3. A mesma coisa poderia acontecer indo para menos infinito. Tudo bem? Inclusive, o gráfico poderia gerar uma situação para um determinado ponto, e nesse ponto, essa assíntota horizontal ela poderia ser assíntota tanto tendendo para mais infinito quanto tendendo para menos infinito. Claro que o gráfico seria outro, eu não posso colocar um pedaço de gráfico aqui, isso não seria função. Enfim, a gente vai ver alguns casos onde isso ocorre, tá? Então, uma assíntota horizontal ocorre, né, nesse caso é a reta y igual a 3, nesse desenhozinho que eu fiz. Uma assíntota horizontal ocorre todas as vezes que eu pensar na imagem da função tendendo para um valor, significando que o x foi para infinito. Se o x foi para infinito, seja para mais ou para menos, se eu pensei em valores de x indo para infinito, mais ou menos, e a função tende a ser aquele valor fixo é uma assíntota horizontal.
para a função. Tá? Beleza. Eu vou ver dois exemplos agora para ilustrar melhor ainda essa situação. Se liga. Então, pessoal, vamos fazer esse exemplo aqui. Determine, se possível, a equação das assíntotas verticais de f de x e de g de x, dadas por essas leis. Beleza. Vamos fazer por partes cada uma delas. Vamos pensar primeiro na f de x. Lembrando o seguinte, o que eu falei agora há pouco. Se uma função tiver assíntota vertical, essa assíntota ocorre exatamente na restrição do seu domínio. Tá? Se essa restrição for gerar uma equação que é uma assíntota, se essa restrição obedecer à ideia de que limite pela esquerda vai para mais infinito, limite pela direita vai para menos infinito, ou um ou outro, não precisa ser os dois, essa reta x igual a um valor, que é a restrição, será assíntota vertical. Beleza? Mas nem toda restrição gera uma assíntota vertical. Pode ser que a restrição eu consiga eliminar na simplificação da fração, na fatoração do polinômio. Vamos entender isso, vamos relembrar disso a partir dos nossos estudos de limite. Primeiro, o que é que eu tenho que ver? Verificar a restrição. Qual é a restrição para a função f? A restrição para a função f é de que o x seja diferente de 1. Por quê? Porque senão zera o denominador, não pode. Logo, qual é o domínio dessa função? É o conjunto dos números reais, tirando o conjunto que contém o elemento 1. Ah, eu não sei escrever assim. Cuidado, não é menos 1 só. É menos 1 entre chaves, porque representa subconjunto. Cuidado. Ou eu poderia escrever assim, domínio dos números da função f é o conjunto que contém os elementos x pertencentes a R, tais que x é diferente de 1. Tal que x é diferente de 1. Pronto. Ou eu escrevo assim, ou eu escrevo assim. Dessas duas maneiras está correto. Beleza. Ok. Feito isso, encontrar o domínio, observado a restrição, é nessa restrição que eu vou verificar, é com essa restrição, é esse elemento A, x igual a A, né? E não pode ser 1. Então eu vou verificar x tendendo a 1 pela esquerda e pela direita, o que é que está acontecendo? Vai para mais infinito, vai para menos infinito? Se isso ocorrer, significa que x igual a 1 é uma assíntota vertical. Tá? Então, o que é que eu faço para verificar assíntotas verticais? Primeiro eu vejo a restrição. Se não tiver restrição na função, nem tem assíntota vertical. Ponto. Se tiver restrição, eu vou verificar se essa restrição gera uma assíntota vertical na função. Tá? Porque nem toda restrição vai gerar uma assíntota. Pode ser que eu consiga eliminar a restrição e não vá para o infinito. Só tem um buraco na função, mas não é uma assíntota. Tá? A gente já fez situações onde a gente simplifica lá no primeiro crédito, quocientes, quando calculamos limites. De qualquer sorte, pode jogar do GeoGebra e verificar, né, se realmente tem assíntota ou não. Mas eu quero a comprovação algébrica aqui pra gente. Então, daí eu vou fazer o seguinte, sendo limite com o x tendendo a 1 pela esquerda, tanto faz, começa pela direita ou pela esquerda. Vou começar pela esquerda. Da f, ou seja, de x ao quadrado menos 3x mais 2 menos sobre x menos 1. Em cima dá para fatorar? Dá. Como é a fatoração? Quais são as raízes aqui? 2 e 1, né? 2 e 1, isso mesmo. Então isso aqui vai ser limite com x tendendo a 1 pela esquerda, de quem? De x menos 2, x menos 1, sobre x menos 1. Logo, o que é que aconteceu? Isso aqui está dando menos 1. E, da mesma maneira, você já pode observar direto. Direto a gente já vai perceber, tanto pela esquerda quanto pela direita. Em torno do 1, tanto pela esquerda quanto pela direita, vai independer, gerará o mesmo resultado, quanto menos 1. Nesse caso aqui, eu não vou me preocupar pela esquerda e pela direita, porque eu já consigo observar. Se você quiser fazer separado, você faz.
ambos vão gerar o valor 1 pro limite, ou menos 1 para o limite. Tudo bem? Logo, x igual a 1 não é uma assíntota vertical para o gráfico de f. Bom, tá? Então, o que é que eu tenho que ver para a assíntota vertical? Eu tenho que primeiro ver a restrição. Se tiver restrição, massa. Tem restrição, verifique se nessa restrição a esquerda dela e a direita dela, o que acontece? Vai gerar infinito. O limite da função vai tender para o infinito. Nesse caso, o limite da função está tendendo para uma constante. Então, só vai ter um buraquinho na função. Mas a função aqui, né, não tem uma assíntota vertical em 1. E só poderia ter em 1, que seria o único momento de problema dela. Tá? Beleza. Então, não é assíntota vertical. Vamos fazer o da função g, né, o da lei g de x. O para a lei g de x. Vou deixar isso aqui guardadinho. Vou ver se cabe, né? Se não couber, a gente apaga e refaz. Então, primeira coisa, o que é que a gente faz? Verifica a restrição. Qual é a restrição para a função g? Nesse caso, a restrição é x ser diferente de 4. Né? X menos 4 diferente de 0, logo x diferente de 4. Qual é o domínio dessa função g? É o conjunto dos números reais, tirando o elemento que contém o 4. Pronto. Se tiver uma função, uma assíntota vertical, essa assíntota vertical vai ocorrer em x igual a 4. Aí eu tenho que verificar se, ao calcular o limite em torno do 4, pela esquerda e pela direita, a função tenderá para mais infinito ou para menos infinito. Beleza? Então, vamos fazer sendo limite com x tendendo a 4 pela esquerda, essa expressão, isso será o quê? Aqui em cima eu vou poder fatorar, mas ao fatorar, inclusive é o mesmo polinômio que tem aqui, eu vou ter x menos 2 e x menos 1. Não vai simplificar com x menos 4. Então, não vai adiantar. Eu não consigo simplificar. Logo, nesse caso, o que é que ocorre? Se eu não consigo simplificar, não vou tirar a indeterminação 0 sobre 0. Porque assim, antes de mais nada, aqui eu verifiquei, viu? Mentalmente, eu só não explicitei para vocês. Em cima tende a 0, embaixo tende a 0. Tá? A priori vai estar acontecendo isso, se for a assíntota vertical. Para ser a assíntota vertical, minto. Antes de pensar no cálculo da assíntota vertical, tá? Eu vou ter que verificar a tendência. Se estiver mantendo 0 sobre 0 e eu puder simplificar, tá? O meu limite, gerando uma constante, não é a assíntota vertical. Nesse caso aqui, aqui tende a 0 e aqui não tende a 0, tá? Logo, 4 não é raiz, dá 16 menos 12, 4 mais 2, 6, dá 6. Beleza, aqui eu já tenho uma garantia, antes de saber que pode ou não fatorar, eu tenho uma garantia de que não vai adiantar, não vou conseguir remover esse x menos 4 daqui, até porque nem é uma indeterminação 0 sobre 0, é uma constante sobre 0. Uma constante sobre 0 dá infinito. Aqui eu tenho 0 sobre 0. 0 sobre 0 pode dar infinito, mas posso simplificar e dar constante, como aconteceu aqui. Ok? Então, primeira coisa, eu não tinha olhado de início com vocês. Primeira coisa é olhar logo a tendência. Olhou a tendência, você já pode tirar certas conclusões. Nesse caso, a tendência já nos diz o seguinte: está dando constante diferente de 0 sobre 0. Constante diferente de 0 sobre 0 tende para onde? Para mais ou para menos infinito. Tá? Então, fazendo o estudo do sinal, à esquerda, isso aqui vai gerar o quê? Valores negativos.
Logo, o meu limite aqui dará menos infinito. E, continuando aqui embaixo, limite com x tendendo a 4 pela direita da expressão também. Em cima está tendendo a constante, embaixo está tendendo a zero. Porém, os valores aqui na vizinhança do 4 serão valores positivos. Logo, constante sobre zero tendendo a algo positivo vai dar o quê? Constante diferente de zero, né? Sobre zero tendendo a algo, né? Tendendo a ser algo positivo aqui embaixo vai dar o quê? Mais infinito. Pronto. Como? Se só por um lado tendesse a infinito, já era assíntota vertical. Pelos dois lados, melhor ainda. Significa que quando eu desenhar o gráfico dessa função, jogue ele no GeoGebra e considerar a reta x igual a 4, à esquerda dela o gráfico vai para menos infinito, à direita dela o gráfico vai para mais infinito, quase tocando nela, tá? Deve ter um comportamento desse tipo. Eu tenho a reta x igual a 4 aqui, a esquerda dela está indo para menos infinito, não necessariamente aqui, pode ser que esteja cortando o eixo x, eu não sei o comportamento. Eu sei que ao aproximar dessa reta x igual a 4, o gráfico tenderá para menos infinito, tá? As imagens da função tendem para menos infinito, e ao se aproximar do 4, né, da reta x igual a 4 pela direita, o gráfico tem imagens tendendo para mais infinito, beleza? Plotem no GeoGebra e verifiquem, tá? Tendendo pela esquerda, tendendo pela direita. Bom, aí você conclui. Logo, x igual a 4 é uma assíntota vertical para o gráfico de G. Pronto. Bem tranquila, bem simples. Eu vou parar por aqui. Próxima aula eu começo vendo o exemplo de assíntota horizontal que ficou pendente e mostro o último tipo de assíntota, que é o da assíntota oblíqua. Beleza? É isso. Curte, compartilha, se inscreve se não se inscreveu e até a próxima aula. Valeu!